Vamos aí conversar com o secretário municipal de saúde, Leonardo Prates. Metrópole Entrevista. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia, Camille, bom dia, Abraão, tudo caminhando, Chico, aqui nessa luta diária aí, que é cuidar da vida das pessoas. Eu queria que você aproveitasse aqui o espaço da rádio para comunicar aí à população o que é que está acontecendo. Eu soube que houve aí uma suspensão da vacinação. Você pode explicar para a gente, secretário? Olha, há uma notícia de um agravo no estado de São Paulo. Essa notícia do agravo nos pegou de surpresa, apesar de que em alguns casos a gente ainda não tem comprovação de nada. E por precaução a gente está decidindo suspender hoje a vacinação dos adolescentes para acompanhar o desenrolar desse caso, preocupado sempre em cuidar da vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Então ainda não há confirmação de nada, mas há uma suspeita e a gente achou por precaução a melhor medida. Inclusive o prefeito Bruno Reis conversava comigo mais cedo, a melhor medida é a suspensão da vacinação até que os fatos fiquem mais claros. Secretário, só para eu entender melhor, você falou que houve um agravo. Eu conheço agravo jurídico. Eu queria entender o que é esse agravo, o que foi que ocorreu em São Paulo, se essa decisão... Uma reação adversa mais grave, a gente está aqui esperando confirmação do que houve, se foi relacionado à vacina também. E estamos aqui nessa expectativa, a expectativa é que durante o dia a gente tenha novos esclarecimentos e possa aí adotar as medidas, assim como foi, viu, Chico? Essas vacinas têm se mostrado seguras, são exceções. Veja que a gente está vacinando adolescentes já há algum tempo, como foi o caso da de Oxford, por exemplo, que teve aquele caso no Rio, e nós prontamente modificamos para a vacina que a gente entendia, depois dos estudos dos cientistas, mais seguras para as grávidas, que era a vacina da Pfizer. Na minha visão, Chico, e aí com muita humildade nesse momento, eu venho debatendo muito com o Ministério da Saúde, em sistemas imunes mais frágeis, mais vulneráveis, que são os dos idosos, a Coronavac mostrou praticamente zero de reação adversa. O Chile praticamente utilizou para a vacinação de adolescentes Coronavac também. Ontem ou anteontem, a CNN fez uma matéria nos Estados Unidos falando do sucesso da vacinação de Coronavac nos adolescentes. Então a gente pede aí rapidamente a Anvisa para análise dessa vacina, que tem baixíssima reação adversa, isso ninguém pode falar, e nas crianças, que é um sistema imune mais fortalecido, ela teve uma alta eficácia. Isso ajudaria tanto no ritmo de vacinação, porque o que isso daria? Hoje nós só temos a Pfizer aprovada para vacinação de adolescentes e só temos Pfizer para dar a dose de reforço para os idosos, já que a Coronavac não está aprovada para dose de reforço pela Anvisa. E Salvador, sob a determinação do nosso prefeito, tem sido extremamente cautelosa, até porque envolve a vida das pessoas nessa coisa. Temos seguido as orientações do Ministério da Saúde. Então, a gente pede e apela aí para a Anvisa para que rapidamente possa analisar a Coronavac, já que é uma vacina praticamente brasileira, que já está sendo usado no Chile, tendo um reconhecimento internacional da eficiência dela para crianças. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais opções. Isso possibilitaria a gente que a vacina da Pfizer fosse acelerada para os idosos e garantiria aí, no final, acelerar o ritmo de vacinação e com toda a segurança. Agora, por precaução, eu quero lembrar que na verdade, essa suspensão é uma precaução até a gente ter mais esclarecimentos. Essa precaução, secretário, é só aqui no município de Salvador? É uma decisão isolada do município de Salvador, da cidade de Salvador, ou é uma decisão do Ministério da Saúde? Vamos lá. No início da manhã, o Ministério da Saúde soltou uma nota que ficou claro para todos os municípios a decisão da suspensão. Até encaminhei, acho que para a Camille aí a nota, tá? E ficou claro para toda a imprensa também, inclusive vários veículos nacionais fizeram matéria. Agora há pouco, tem cerca de 5 minutos, um pouco antes de eu jogar no ar, saiu uma nota do CONAS, que é o Conselho Nacional de Saúde, dizendo que não, que a nota apenas pedia para priorizar a vacinação de idosos. Enfim, Chico, está tendo essa... Tem uma área nebulosa aí, você por precaução... dessa comunicação que está sendo feita pelo Ministério.
A gente lamenta muito isso aí e estamos aguardando, eu acho que por precaução, eu sempre... Por cuidado aí, então, da Secretaria, do Prefeito, do Secretário de Saúde, a gente está suspendendo até que seja... Suspendendo hoje apenas para os adolescentes sem comorbidades, ou para os adolescentes, melhor dizendo, de 17 anos para baixo, para acompanhar o desenrolar dos fatos. Qualquer coisa, amanhã a gente faz um grande mutirão aí, a população pode ter certeza, porque eu acho que a gente não pode colocar a vida das pessoas em risco, e eu quero acompanhar aí como é que vai ser isso, porque às 6 horas da manhã eu recebo uma nota que na minha leitura, como eu disse, eu até encaminhei para a Camila aí, e dos veículos de comunicação todos nacionais, determinava a suspensão, e agora, há mais ou menos às 9 horas, sai uma nota do CONAS que apenas era para priorizar os idosos. Ora, se era para priorizar os idosos, você não precisa soltar nota técnica com tanta, vamos dizer assim, veemência, né? Vamos dizer assim, né? Nessa coisa. Então, a gente prefere o dia de hoje, pedindo desculpas aí aos contratempos à população, mas é uma precaução que pode salvar vidas, então a gente prefere acompanhar durante o dia aí qual vai ser o desenrolar. Agora, secretário, a gente vê aí, nos Estados Unidos principalmente, um grande público contra a vacinação, anti-vacinação. Você não acha que essa suspensão pode gerar dúvidas ou gerar também uma desconfiança para as pessoas que já não estão muito seguras? Olha, não acho, Chico, porque você veja que aqui na Bahia nós não tivemos nenhum relato de reação adversa grave, né? E graças a Deus essa nossa precaução, veja no caso dos idosos, não, perdão, Chico, no caso das gestantes, nós tomamos a mesma providência, Chico. E as gestantes continuaram se vacinando e continuam se vacinando com a maior tranquilidade. Então, ao contrário, eu acho que isso vai dar mais segurança às pessoas de que Salvador está atenta a todos os movimentos e a todo o cenário internacional. Lembrando que eu volto a dizer, eu tenho uma defesa pessoal, depois dos estudos que eu vi pelo mundo, de que a vacinação de 12 a 15 anos fosse feita com Coronavac, né? Mas isso ainda não foi liberado pela Anvisa, né, secretário? Não foi liberado pela Anvisa, apesar de o Chile ter sido matéria internacional falando do seu sucesso nessa vacinação. Mas não foi liberado, foi negado ou ainda está em avaliação? Está em avaliação, foi pedido mais dados para... Eles negaram, vamos dizer assim, no primeiro momento, dizendo que havia ausência de informação e pediram ao Butantan. O que a gente apela à Anvisa e ao Butantan é que trabalhem juntos, porque eu acho que o que nós estamos falando agora é da vida de todo mundo. E isso, Chico, excelente fala, e rápido também, porque eu não consigo entender, Chico, como é que o órgão de vigilância do Chile tem as informações para aprovar a Coronavac para uso em adolescentes e e o Brasil não tem onde a vacina vamos dizer assim, produzida. Então, realmente é difícil de compreender. Eu entendo e quero que tudo seja feito com toda a segurança, mas para mim é muito difícil de compreender por que o Chile tem todas as informações e aqui não se tem as informações. Secretário, tem alguma informação sobre o que foi que aconteceu com esse caso que está sendo investigado? Que tipo de reação foi? Acabei de receber aqui, caminho para a Camille para falar, tem notícia do que foi que aconteceu. Como eu disse a você, Chico, é apenas uma suspeita, vai estar sob investigação e durante todo o dia a gente deve ter aí notícias. Eu acho que Salvador vem se destacando por essa precaução e cuidado com a vida das pessoas. E eu acho que é, mais uma vez, uma medida preventiva apenas para aguardar qual é o desenrolar dos fatos. A boa notícia é que o CONAS já disse que não foi uma determinação de suspensão, foi uma determinação de priorização da vacinação dos idosos. Então, sendo isso, durante o dia a gente vai ter todas as informações, sendo isso, amanhã nós voltaremos com toda a tranquilidade a vacinar os nossos adolescentes e cuidar da vida desses adolescentes com toda a segurança que eles merecem. Secretário, só para terminar, aqui a cidade de Salvador sentiu já alguma diferença da gestão do ministro Queiroga para o Pazuello? Mudou a gestão? Eu posso lhe dizer com muita franqueza que, assim, apesar de veementemente eu ter uma divergência com o ministro Eduardo Pazuello na questão das medidas restritivas, né, nós fomos, vamos dizer assim, pensamentos diversos nessa questão das medidas restritivas,
pelo sucesso, eu tenho que dizer que o ministro Eduardo Pazuello ajudou muito Salvador. A gestão do ministro Eduardo Pazuello mandou recursos aqui para Salvador que praticamente custearam a gestão Covid aqui na cidade, e a gestão do ministro Pazuello nunca nos faltou. Por exemplo, nós recebemos, e o próprio prefeito ACM Neto, à época, reconheceu isso, uma enormidade de respiradores. Esse ano, eu posso dizer, na gestão do ministro Queiroga, nós recebemos recursos aquém do que recebemos, infinitamente menores. Isso tem prejudicado muito o caixa da prefeitura. O prefeito Bruno Reis sempre conversa comigo, tem sido um gigante na manutenção das contas aqui do município em dia, porque está tudo praticamente nas costas do município. Então, assim, o que eu posso dizer é que na gestão agora do atual ministro, não sei se por dificuldade do governo federal ou por decisão estratégica, houve uma ausência de financiamento federal, e o diálogo com o ministro, eu estou falando em termos de secretários de saúde de capital, por exemplo, eu passei por 4 ministros, né, com o Queiroga. Com o Luiz Henrique Mandetta a relação era de amizade, eu tenho uma excelente amizade com o Mandetta, então, fora com o Eduardo Pazuello, era uma conversa muito fácil, né? Ele era um cara muito prático nesse sentido, o que era divergência ele deixava de lado, o que era convergência. Então isso facilitou muito o trabalho, né? Além de ter uma assessoria muito voltada aos municípios. O ministro Queiroga o ministro Tais foi muito rápido, mas apesar disso, gentilmente o chefe de gabinete dele fez uma ligação. O ministro Queiroga começou a arrumar a equipe dele com um assessor chamado Carlos Henrique. Ele dava até uma certa assistência, só que o Carlos agora foi deslocado, parece que para o ministério da Flávia Arruda, e realmente, assim, a relação é só entre as áreas técnicas. Eu nunca participei de um debate com o ministro, então não tenho muito o que falar, a não ser nessa questão da desassistência financeira, vamos dizer assim, aos municípios, no momento onde que está bem pesado, porque os municípios têm que, além de ter a estrutura Covid, ter a estrutura de vacinação. Eu, inclusive, conversava com o prefeito Bruno Reis, conversei com o prefeito Sarto também, de Fortaleza, que é um grande amigo, é companheiro de partido, falando que precisa se debater com o governo federal, como o governo federal vai participar de toda essa estrutura e mobilização financeira que está sendo feita pelos municípios, porque os municípios somados junto com os estados na logística de vacinação, porque é pessoal, é insumo, gastam muito mais do que as doses que o governo federal compra, por exemplo. Então, é preciso uma participação maior, principalmente, Chico, se ficar comprovado que nós vamos ter que rodar o sistema de vacinação desse tamanho e com a vacinação em massa por mais 2 ou 3 anos, por exemplo, do coronavírus. Só Salvador, por exemplo, eu tenho 400 pessoas a mais contratadas para trabalhar em vacinação. Por quê, Chico? Porque a gente também não para as vacinas normais, sarampo, beta-CG, uma série de vacinas, inclusive para os recém-nascidos. Então, você não para, você acrescenta trabalho na Secretaria de Saúde. E é preciso o governo federal identificar como ele vai colaborar nesse sistema de vacinação, porque eu acredito que os municípios não vão aguentar 2, 3 anos com um sistema de vacinação desse tamanho. Só Salvador, em número de drives, para você ter uma ideia, nós temos 17 drives, Chico. É a maior estrutura já montada para uma vacinação. Quer dizer, o prefeito Bruno Reis vai aguentar sozinho 3 anos uma estrutura dessa, porque os epidemiologistas já acham que nós levaremos ainda 3 a 5 ciclos vacinares com essa magnitude. Então, é bem complicado, tem que se analisar aí como é que vai ser feito o ano que vem. A dose de reforço já está sendo dada antes do que nós prevíamos. Nós prevíamos ter uma dose de reforço em 12 meses, está sendo dada com 6 meses para os idosos, para os imunossuprimidos. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas que o governo federal precisa organizar e planejar para o ano que vem. Só aí, reforçando, hoje, por precaução, está suspensa a vacinação de adolescentes, não é isso, secretário? Mas continua normal, isso. Segunda dose e o que mais? Isso. Segunda dose, reforço... primeira dose de repescagem para acima de 18 anos, dose de reforço dos idosos, tudo mantido natural aí. Inclusive, eu queria aproveitar sua grande audiência
e pedir aos idosos para realmente, se você tem no seu cartão de vacinação a segunda dose tomada até o dia 26 de março, você pode ir que você vai ser vacinado e é importante para todos nós. Você E esse reforço, secretário, é com a mesma vacina? Ou... Não, é com a Pfizer. É com a Pfizer. Tá bom. Para você ter uma ideia, Daniel Sorrans fez uma palestra aqui para mim e para a secretária de Recife, a equipe de Salvador e de Recife. Daniel é o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Mais de 90% dos internados dele são idosos com 2 doses tomadas há mais de 6 meses, Chico. Então, por isso que esse controle dos 6 meses é importante para que a gente possa aí manter os números, cuidar da vida das pessoas e manter os empregos dos pais de família e os números como estão nesse momento, sob controle. Esse é o nosso desafio e a nossa luta. Muito obrigado, viu, secretário, pela disponibilidade de última hora em comunicar aí a nossa população, essa mudança na vacinação hoje. Muito obrigado. Se tiver alguma informação, volte aqui em contato com a gente para a gente poder informar todo mundo. Tá bom, Chico, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, peço desculpas à população, os contratempos, mas um processo desse tamanho, isso acontece, e que nós estamos fazendo isso pelo bem da cidade e pelo bem do povo.